Ela parou na porta da mansão com as mãos trêmulas. Seu quarto é no terceiro andar, o da criança, no segundo, o do pai. Ninguém entra. A governanta falou firme, entregando a chave. Mas quando ela entrou no quarto da menina, o susto veio primeiro, porque o pai da criança estava lá, sentado na poltrona, silencioso, e olhando para ela como se já soubesse tudo. O coração dela disparou, não pelo medo, pelo olhar dele, pelo silêncio, pela tensão no ar, porque aquele homem era o tipo de mistério que não se decifra, era o tipo de homem que quebra promessas inocentes com um único gesto. Uma história sobre descobertas, segredos e o desejo que surge onde menos se espera. Curta se você acredita que alguns olhares conseguem marcar para sempre. Comente. Você já sentiu algo sem sequer ser tocada? O ônibus sacudia suavemente enquanto Camila observava a paisagem mudar através da janela embaçada. Os bairros simples que conhecia iam ficando para trás, dando lugar a casarões cada vez mais imponentes. Suas mãos apertavam nervosamente a alça da bolsa surrada, onde guardava o recorte do jornal com o anúncio que mudaria sua vida. Procura-se babá, regime de internato. Exige-se jovem, sem experiência prévia, disponibilidade imediata, remuneração acima do mercado. O anúncio era estranho. Que empregador procuraria especificamente alguém sem experiência? Mas aos 18 anos, com uma mãe doente precisando de tratamento caro, Camila não podia se dar ao luxo de questionar muito. O GPS do celular indicou que ela deveria descer no próximo ponto. Seu coração acelerou quando avistou os muros altos da mansão mencionada no anúncio. Eram pelo menos 3 metros de altura, cobertos de era e encimados por um elaborado trabalho em ferro fundido. Suas mãos tremiam enquanto tocava a campainha do interfone. Uma voz feminina, fria e profissional, respondeu. Mansão Monteiro. K. Camila Silva. Ela gaguejou levemente. Vim para a entrevista de babá. Um zumbido eletrônico indicou que o portão estava destravado. Camila respirou fundo. Ajeitou o vestido simples que escolhera especialmente para a ocasião e deu o primeiro passo para dentro da propriedade. O caminho até a casa principal era ladeado por jardins meticulosamente cuidados. Rosas vermelhas, suas favoritas, perfumavam o ar da manhã. Por um momento, Camila se permitiu imaginar como seria crescer em um lugar assim, tão diferente do apartamento pequeno onde vivia com a mãe. Uma mulher alta e magra, impecavelmente, vestida em um terno cinza, aguardava na porta principal. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque severo, e seus olhos avaliaram Camila de cima a baixo através de óculos de armação dourada. Senhorita Silva? A voz era a mesma do interfone. Sou Regina, governanta da mansão. Siga-me, por favor. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis que pareciam antiguidades, obras de arte nas paredes, tapetes persas sob seus pés. Camila tentava não demonstrar seu deslumbramento, mas seus olhos arregalados atraíam. Algumas regras básicas. Regina começou enquanto subiam uma escadaria majestosa. Áreas restritas estão sempre trancadas. Não tente abrir portas fechadas. Não atenda telefonemas. Não faça perguntas sobre a família. E, acima de tudo, ela parou, virando-se para encarar Camila. Não circule pela casa durante a noite. Camila engoliu em seco, assentindo. Cada nova regra fazia seu estômago revirar de apreensão, mas o valor do salário mencionado no anúncio ecoava em sua mente. Seria o suficiente para o tratamento de sua mãe e ainda sobraria uma boa quantia. Este será seu quarto. Regina abriu uma porta, revelando um cômodo surpreendentemente acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha florida, uma escrivaninha de madeira clara, cortinas em tons de azul suave. O quarto da menina Helena fica no final do corredor. Você começará hoje mesmo, se for aprovada. Aprovada por quem? Camila perguntou, sua voz saindo mais fina que o normal. Como resposta, Regina apenas fez um gesto para que a seguisse. Atravessaram
o corredor em silêncio, passando por várias portas fechadas até chegarem à última. A governanta bateu suavemente antes de abrir. O quarto era um sonho de qualquer criança. Paredes em tons pastel, uma casa de bonecas maior que Camila, prateleiras repletas de livros e brinquedos. Uma menina de aproximadamente 5 anos brincava sentada no tapete felpudo, seus cabelos negros presos em tranças elaboradas. Mas não foi a criança que fez o coração de Camila parar. Encostado na janela do quarto, parcialmente oculto pela luz do sol que entrava, estava um homem. Alto, muito alto, Camila precisaria inclinar a cabeça para olhar em seus olhos. Vestia um terno escuro perfeitamente ajustado, que destacava seus ombros largos e sua postura imponente. Quando ele se virou, para encará-la, Camila sentiu suas pernas fraquejarem. Deveria ter cerca de 35 anos, mas havia algo em seus olhos. Um verde profundo, quase hipnótico, que parecia carregar o peso de muitas vidas. Senhor Monteiro, Regina falou, sua voz assumindo um tom diferente, quase deferente. Esta é Camila Silva. Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram Camila de uma forma que a fez corar intensamente. Não era um olhar de avaliação como o de Regina. Era algo mais profundo, mais perturbador. Como se ele estivesse procurando algo específico em suas feições. Papai! A pequena Helena correu até ele, quebrando o momento de tensão. Olha, o que eu desenhei! Ele pegou a menina no colo com uma naturalidade que contrastava com sua aparência austera. Seus lábios, antes em uma linha severa, se curvaram em um pequeno sorriso, enquanto examinava o desenho. Muito bonito, princesa. Sua voz era grave e suave ao mesmo tempo, enviando arrepios pela espinha de Camila. Por que não mostra seu quarto para a senhorita Silva? Helena pulou do colo do pai e correu até Camila, pegando sua mão sem hesitação. Vem, quero te mostrar minhas bonecas. Enquanto a menina a puxava pelo quarto, mostrando cada brinquedo com entusiasmo infantil, Camila sentia o peso do olhar do Sr. Monteiro. Ele não se moveu de seu lugar próximo à janela, não fez nenhum comentário, mas sua presença dominava o ambiente de uma forma quase física. Senhor? Regina pigarreou suavemente. Devo continuar com a entrevista em meu escritório? Ele finalmente desviou o olhar de Camila. Não será necessário. Ela começa hoje. A decisão abrupta pegou tanto Regina quanto Camila de surpresa. A governanta parecia prestes a protestar, mas um olhar do Sr. Monteiro a silenciou. Como desejar, senhor. Vou providenciar os documentos necessários. Regina saiu do quarto, seus saltos ecoando pelo corredor. Helena. Ele chamou suavemente. Hora do almoço. A senhorita Silva precisa se instalar. A menina fez um beicinho adorável, mas obedeceu prontamente, soltando a mão de Camila. Antes de sair, abraçou as pernas dela com força. Você vai ficar, né? Por favor, diz que vai. Camila sorriu, encantada com a doçura da criança. Vou sim, pequena. Quando Helena saiu saltitando do quarto, Camila se viu sozinha com o senhor Monteiro pela primeira vez. O silêncio entre eles era denso, carregado de algo que ela não sabia nomear. Senhorita Silva, ele finalmente falou, sua voz mais baixa agora, quase íntima. Bem-vinda à mansão Monteiro. Regina lhe explicará suas atribuições e as regras da casa. Ele deu um passo em sua direção, e Camila sentiu seu corpo inteiro reagir à proximidade. Mas há uma regra que eu mesmo preciso enfatizar. Ela assentiu, incapaz de formar palavras sob a intensidade daquele olhar. Nunca. Ele estava próximo o suficiente agora para que ela sentisse seu perfume, algo amadeirado e intensamente masculino. Nunca saía do quarto durante a noite. Não importa o que ouça, não importa o que aconteça. Entendeu? Sim, senhor. Ela conseguiu sussurrar. Ele a estudou por mais um momento, como se procurasse algo em seus olhos. Então, sem mais palavras, virou-se e saiu do quarto, deixando Camila com as pernas trêmulas e o coração disparado. Sozinha no quarto infantil,
Ela se permitiu soltar a respiração que nem percebera estar segurando. O que havia acontecido ali? Por que ele a olhara daquela forma? E por quê? Mesmo com todas as regras estranhas e o mistério que parecia envolver a mansão, ela sentia que não poderia ir embora nem se quisesse. Seus olhos caíram sobre um desenho esquecido no chão, o mesmo que Helena mostrara ao pai. Era um retrato simples, feito com giz de cera, uma menina de tranças, um homem alto de terno e uma figura feminina de vestido, todos de mãos dadas. O coração de Camila falhou uma batida. A mulher no desenho usava um vestido azul, exatamente como o que ela vestia naquele momento. Lá fora, o sol da manhã continuava brilhando sobre os jardins impecáveis da mansão Monteiro, mas dentro do peito de Camila, algo novo e assustador começava a florescer. Aquele não era apenas um emprego. Era o início de algo muito maior, muito mais profundo. E enquanto guardava suas poucas roupas no armário de seu novo quarto, ela não podia deixar de pensar nos olhos verdes do Sr. Monteiro, no modo como ele a olhara, como se já a conhecesse, como se estivesse esperando por ela. A primeira semana na mansão, Monteiro passou como um sonho febril para Camila. Durante o dia, sua rotina era preenchida com as risadas de Helena, histórias infantis e brincadeiras que faziam seu coração se aquecer. Mas era nos momentos entre essas atividades que ela o sentia, o olhar dele, sempre presente, sempre vigilante. Na segunda manhã, ao levar Helena para o café da manhã, encontrou uma xícara de chocolate quente esperando por ela na mesa da cozinha. O Sr. Monteiro pediu que preparasse especialmente para a senhorita. Dona Maria, a cozinheira, informou com um sorriso enigmático. Disse que você gosta com canela. Camila congelou, a xícara a meio caminho dos lábios. Como ele poderia saber? Nem sua própria mãe se lembrava dessa preferência particular. Na quarta-feira, enquanto lia Chapeuzinho Vermelho para Helena no jardim, sentiu aquela presença familiar. Ele estava na varanda do segundo andar, parcialmente oculto por uma coluna, mas seus olhos verdes brilhavam mesmo à distância. Quando chegou à parte do lobo mau, sua voz tremeu levemente. Não pelo conto infantil, mas pela intensidade daquele olhar que parecia atravessar sua alma. Papai sempre assiste a gente brincar, Helena comentou casualmente enquanto desenhava. Ele diz que é para ter certeza que estamos seguras. Seguras de quê? Camila se perguntava. Mas as regras eram claras. Nada de perguntas sobre a família, foi Inim. Na sexta-feira que as coisas começaram a ficar verdadeiramente estranhas. Durante a tarde, enquanto arrumava algumas bonecas no quarto de Helena, encontrou uma foto antiga caída atrás da casa de bonecas. Seu coração quase parou ao pegá-la. Era uma mulher jovem, talvez uns 20 anos, com longos cabelos castanhos e olhos amendoados. Usava um vestido simples e segurava um buquê de rosas vermelhas. O mais perturbador? Ela poderia ser irmã gêmea de Camila. Achei que tinha guardado todas. A voz grave do Sr. Monteiro soou da porta, fazendo-a saltar. Ele atravessou o quarto, em 3 passadas longas, e tirou a foto de suas mãos trêmulas. Seus dedos se tocaram por um instante, e Camila sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Desculpe, eu estava apenas arrumando e... Ela começou, mas ele a interrompeu. Você tem os mesmos olhos, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Então, como se percebesse que havia dito demais, sua expressão se fechou. Não entre. No sótão. Nunca. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando para trás apenas seu perfume masculino e 1000 perguntas sem resposta. Naquela noite, Camila não conseguia dormir. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturando-se com todas as outras pequenas estranhezas que notara durante a semana. Como ele sempre parecia saber onde ela estava, como objetos pessoais seus, um lenço esquecido, um livro que mencionara gostar, apareciam misteriosamente em seu quarto. Um barulho no corredor a fez sentar-se na cama. Passos, pesados, masculinos, pararam em frente à sua porta. Seu coração batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir do outro lado.
Por longos minutos, houve apenas silêncio e a consciência aguda daquela presença. Então, um envelope deslizou por baixo da porta. Com mãos trêmulas, Camila acendeu o abajur e pegou o envelope. Dentro, um bilhete escrito em uma caligrafia elegante. Você está segura aqui, mas não fuja. A manhã seguinte trouxe mais mistérios. Durante o café da manhã, Helena mencionou casualmente. Sabia que você ia gostar de rosas vermelhas, mamãe disse. Camila quase engasgou com seu chá. Sua mamãe? Helena. A voz de Regina cortou o ar como uma navalha. Seu pai está esperando para levar você à aula de balete. A menina saiu saltitando, deixando Camila com mais uma peça do quebra-cabeça, que não se encaixava em lugar algum. Mais tarde, enquanto organizava alguns brinquedos, encontrou um diário escondido entre os livros infantis. Suas mãos tremiam ao abri-lo, mas antes que pudesse ler qualquer coisa, sentiu aquela presença familiar. Não é educado ler o que não lhe pertence. A voz do Sr. Monteiro soou perigosamente próxima. Ele estava parado atrás dela, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Me desculpe. Eu não pretendia... Ela se virou, apenas para encontrar aqueles olhos verdes fixos nos seus. Por um momento, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Há coisas, ele disse, suavemente, sua voz mais baixa e íntima do que ela já ouvira, que é melhor não saber ainda. Confie em mim, ainda. A palavra ecoou na mente de Camila como um sino. Por que eu? Ela finalmente encontrou coragem para perguntar. Por que me escolheu para este emprego? Ele ergueu a mão, como se fosse tocar seu rosto, mas parou a centímetros de sua pele. Camila podia sentir a eletricidade daquele quase toque percorrendo todo o seu corpo. Porque tinha que ser você. Ele respondeu enigmaticamente. Sempre teve que ser você. Antes que ela pudesse processar o que aquilo significava, Helena irrompeu no quarto, quebrando o momento. O Sr. Monteiro se afastou rapidamente, mas seus olhos permaneceram em Camila por mais um instante, carregado de significados não ditos. Aquela noite, em seu quarto, Camila encontrou outro envelope sobre sua cama. Dentro, uma única rosa vermelha e um bilhete. Algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Algumas verdades precisam de corações preparados para serem reveladas. Deitada em sua cama, observando a rosa vermelha à luz do luar, Camila sentia seu coração bater em um ritmo novo, assustador e excitante. Cada mistério revelado parecia trazer consigo 10 novos enigmas. Cada olhar trocado com o Sr. Monteiro carregava o peso de segredos não contados. Em algum lugar da mansão, um relógio bateu meia-noite. Camila podia jurar que ouviu passos no corredor novamente, mas desta vez não era medo o que sentia. Era uma estranha mistura de ansiedade e expectativa. Porque algo dentro dela, algo primitivo e inexplicável, reconhecia uma verdade que sua mente racional ainda tentava processar. Ela não estava ali por acaso. O Sr. Monteiro não a escolhera aleatoriamente. Havia uma história maior, mais profunda, conectando-a àquela mansão, àquela família, àquele homem de olhos verdes que parecia conhecer cada segredo de sua alma. Na parede, a sombra da rosa, projetada pelo luar, parecia dançar, como se tentasse contar sua própria história silenciosa. E enquanto o sono finalmente a envolvia, Camila sonhou com olhos verdes, rosas vermelhas, e uma mulher que poderia ser seu reflexo no espelho do tempo. Do lado de fora de sua porta, uma figura alta permanecia em vigília silenciosa, protegendo sonhos que ainda não estava pronta para compreender. O vento uivava contra as janelas da mansão Monteiro, carregando consigo as primeiras gotas de uma tempestade que prometia ser memorável. Camila observava o temporal se formar através da janela de seu quarto, os relâmpagos ocasionais iluminando o jardim em flashes fantasmagóricos. Era sua terceira semana na mansão, e cada dia trazia novas descobertas, novos mistérios.
Naquela tarde, enquanto arrumava algumas roupas de Helena, encontrara um medalhão antigo escondido em uma gaveta. Dentro, uma foto em preto e branco mostrava uma mulher jovem. A mesma da foto que encontrara antes, segurando um bebê. Não, deveria mexer nas coisas antigas. Regina a surpreendera, tomando o medalhão de suas mãos com mais força que o necessário. Há memórias nesta casa que é melhor deixar dormindo. Agora, deitada em sua cama estreita, Camila não conseguia tirar da mente a expressão da mulher na foto. Aqueles olhos tão parecidos com os seus. Aquele sorriso que parecia guardar segredos. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, e segundos depois, um grito infantil cortou o silêncio da noite. Camila! Camila! Era Helena. Sem pensar duas vezes, Camila pulou da cama e correu para o corredor, esquecendo momentaneamente a regra cardinal da casa: não sair do quarto durante a noite. O corredor estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pelos relâmpagos ocasionais. Seus pés descalços mal faziam barulho no tapete persa, enquanto ela se apressava em direção ao quarto de Helena. A menina estava sentada em sua cama, abraçando um urso de pelúcia com força, lágrimas escorrendo por seu rostinho assustado. Shh, está tudo bem, pequena. Camila a abraçou, sentindo o corpinho trêmulo se acalmar aos poucos. É só uma tempestade. Mas os trovões... Eles parecem monstros. Helena soluçou, enterrando o rosto no pescoço de Camila. A mamãe sempre cantava para mim quando tinha tempestade. O coração de Camila apertou. Era a primeira vez que Helena mencionava a mãe de forma tão direta. Quer que eu cante para você? Ofereceu suavemente, afagando os cabelos negros da menina. Helena assentiu, e Camila começou a cantar baixinho uma antiga canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Aos poucos, sentiu a respiração da menina se acalmar, seu corpinho relaxando contra o seu. Foi então que sentiu aquela presença familiar, aquela energia que fazia todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Virando-se lentamente, viu a silhueta, alta do Sr. Monteiro encostada no batente da porta. A luz de um relâmpago iluminou seu rosto por um instante. Ele não usava paletó, apenas uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Seus olhos verdes brilhavam na penumbra como os de um predador noturno. Ela dormiu, Camila sussurrou, gentilmente deitando Helena e cobrindo-a com o cobertor. O Sr. Monteiro não respondeu, apenas continuou observando a cena com uma intensidade que fazia o ar parecer eletricamente carregado. Camila se levantou, suas pernas tremendo levemente, e caminhou em direção à porta. Ele não se moveu para dar passagem. Quando ela chegou perto, próxima o suficiente para sentir seu perfume masculino, misturado ao ozônio da tempestade, ele finalmente falou: "Você quebrou a regra." Sua voz era baixa, rouca, enviando arrepios pela espinha de Camila. Ela ergueu o rosto para encará-lo, encontrando aqueles olhos que pareciam ver através de sua alma. Helena precisava de mim, respondeu simplesmente. Algo flamejou no olhar dele. Aprovação? Desafio? Por um momento ficaram ali, presos em um impasse silencioso, a tempestade rugindo lá fora como um eco da tensão entre eles. A última pessoa que cantou essa canção neste quarto, ele começou, sua voz tão baixa que Camila precisou se inclinar para ouvir. Foi sua mãe. O choque da revelação a fez dar um passo para trás, mas ele a segurou pelo braço, impedindo sua fuga. Seu toque era gentil, mas firme, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Como? Ela começou, mas ele a interrompeu. Não aqui. Seus olhos se dirigiram brevemente para Helena adormecida. Volte para seu quarto. Não era um pedido, era uma ordem. Camila sentiu suas pernas moverem-se automaticamente, guiadas tanto pela autoridade em sua voz, quanto pela necessidade de escapar daquela proximidade perturbadora. No corredor, os trovões continuavam, mas agora pareciam distantes, secundários à tempestade que se formava dentro dela. Ela podia sentir o Sr. Monteiro seguindo-a,
seus passos silenciosos como os de um felino. Ao chegar à porta de seu quarto, ela se virou, esperando. O quê? Uma explicação? Uma confissão? Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia ver as nuances de verde em seus olhos, as pequenas linhas de expressão em seu rosto, a sombra de barba que começava a se formar em seu maxilar forte. Sua mãe trabalhou aqui, ele disse finalmente, sua voz carregada de algo que parecia nostalgia. Há muito tempo. Antes, um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem, e por um instante ficaram em completa escuridão. Camila sentiu, mais do que viu, ele se aproximar ainda mais. Seu corpo reagiu instantaneamente, cada nervo aceso, cada batida de seu coração sincronizada com a tempestade lá fora. Quando as luzes voltaram, ele havia recuado meio passo, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que fez Camila perder o fôlego. Você tem o mesmo olhar, ele murmurou, erguendo a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parando a milímetros de sua pele. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está confusa. O mesmo... Ele parou, como se percebesse que estava dizendo demais. Um relâmpago iluminou o corredor, projetando suas sombras na parede. Ele, alto e imponente. Ela, pequena e vulnerável, mas não assustada. Não mais. Por que me trouxe aqui? Camila encontrou coragem para perguntar. Sua voz apenas um sussurro. Ele deu um passo para trás, e o ar entre eles pareceu ficar mais frio com a distância. Porque precisava ver com meus próprios olhos, respondeu enigmaticamente. Precisava ter certeza. Certeza do quê? Mas ele já estava se afastando, sua silhueta alta se perdendo nas sombras do corredor. Na porta de seu quarto, um envelope, que não estava ali antes. Com mãos trêmulas, Camila o abriu. Dentro, uma única frase. Algumas verdades são como trovões. Quando você menos espera, elas abalam seu mundo inteiro. Deitada em sua cama, horas depois, Camila ainda podia sentir o fantasma daquele quase toque em seu rosto, o eco daquela voz grave revelando segredos pela metade. Lá fora, a tempestade começava a amainar. Mas dentro dela, uma nova tempestade apenas começava. Porque agora ela sabia. Sua presença naquela casa não era coincidência. O Sr. Monteiro não apenas a conhecia, ele a estava esperando. Cada regra, cada mistério, cada olhar carregado de significados não ditos. Tudo fazia parte de uma história maior, uma história que começara muito antes dela nascer. E enquanto o sono finalmente a envolvia, Camila sonhou com sua mãe jovem, cantando aquela mesma canção de ninar em um quarto que não mudara em décadas. Sonhou com rosas vermelhas e olhos verdes, com segredos sussurrados em corredores escuros e promessas feitas sob a luz dos relâmpagos. Em algum lugar da mansão, o Sr. Monteiro permanecia acordado, observando a tempestade através de sua janela, pensando na garota que dormia a alguns quartos de distância, a garota que carregava em seu rosto o eco de um passado que ele não podia esquecer, em sua voz, o som de uma promessa que não podia quebrar. O relógio da biblioteca marcava exatamente 3 horas da tarde, quando Camila ouviu as vozes. Estava organizando alguns livros infantis quando o som de uma discussão acalorada chegou através da porta entreaberta do escritório adjacente. Ela: "Tenho o direito de saber, senhor." A voz de Regina, normalmente tão controlada, soava agitada. "Já se passaram quase 4 semanas. Quanto tempo mais pretende manter esse segredo?" "Não é tão simples." A voz grave do Sr. Monteiro carregava uma tensão que Camila nunca havia ouvido antes. Se ela souber que a mãe dela salvou sua vida, que Maria Silva praticamente se sacrificou para que o senhor pudesse criar Helena? Regina interrompeu, fazendo o coração de Camila parar. Que mal há nisso? Camila cobriu a boca com as mãos para sufocar um ofego. Maria Silva, sua mãe. O nome ecoou em sua mente como um sino.
Ela era apenas uma criança. A voz do Sr. Monteiro soou mais baixa agora, carregada de uma emoção profunda. Não se lembra de nada daquela noite, e é melhor assim. Mas agora ela está aqui, Regina insistiu. O destino a trouxe de volta. Ou o senhor acha que foi coincidência ela responder justamente aquele anúncio? Um silêncio pesado seguiu-se à pergunta. Camila mal respirava, seu corpo inteiro tremendo com as revelações. Eu precisava vê-la. Ele finalmente admitiu. Precisava ter certeza de que era ela. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. É como se Maria estivesse aqui novamente. E por isso a trouxe, para reviver um fantasma? Não, a resposta dele foi rápida, quase violenta. Para pagar uma dívida, para protegê-la, como não pude proteger sua mãe. Camila sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se na estante mais próxima, livros infantis esquecidos a seus pés. Sua mente girava com fragmentos de memórias há muito enterradas. Uma noite escura, gritos, o cheiro de fumaça, e quanto a seus sentimentos por ela. A pergunta de Regina cortou o ar como uma navalha. Não pense que não notei o jeito que a olha. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila podia ouvir seu próprio coração batendo descontroladamente. Isso é diferente, ele respondeu finalmente, sua voz rouca. Não deveria acontecer. Ela é tão jovem, tão inocente. Como Maria era. Não. A voz dele trovejou. Não é a mesma coisa. Camila é... Ela é... O som de passos interrompeu. A conversa. Camila mal teve tempo de se esconder atrás de uma estante antes que Helena entrasse correndo na biblioteca. Papai, vem ver o que eu desenhei. A discussão terminou abruptamente. Camila esperou até ouvir os passos se afastarem antes de sair de seu esconderijo. Suas mãos tremiam enquanto recolhia os livros caídos. Uma foto escorregou de dentro de um dos volumes. Era antiga, amarelada nas bordas. Mostrava sua mãe, muito mais jovem, usando um uniforme semelhante ao que ela própria usava agora. Estava no jardim da mansão, rindo enquanto segurava um bebê nos braços. Um bebê de olhos verdes. Helena, Camila sussurrou, reconhecendo. Aqueles mesmos olhos que agora a encaravam todos os dias. Você não deveria ter ouvido. A voz do Sr. Monteiro a fez saltar. Ele estava parado na porta da biblioteca, sua figura alta bloqueando a saída. Não assim. Camila se levantou, a foto ainda em suas mãos trêmulas. O que aconteceu com minha mãe? Ele fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Quando os reabriu, havia uma dor antiga neles que fez o coração dela apertar. Foi há 15 anos, começou, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. Helena tinha acabado de nascer. Minha esposa. Ela não sobreviveu ao parto. Eu estava devastado, perdido. Sua mãe, Maria, era a babá. Ela cuidava de Helena como se fosse sua própria filha. Ele se aproximou lentamente, cada passo medido, como se temesse que ela pudesse fugir. Então, numa noite, houve um incêndio. O quarto de Helena, as chamas. Sua voz falhou. Maria entrou nas chamas, salvou Helena, mas se queimou gravemente, Camila completou, memórias fragmentadas surgindo em sua mente. Por isso ela nunca se recuperou completamente. Eu prometi que cuidaria de você, ele continuou. Agora dá apenas alguns passos dela, que garantiria seu futuro. Mas sua mãe não quis aceitar dinheiro. Disse que já tinha recebido seu pagamento, a vida de Helena. Camila sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Por isso o anúncio, por isso me trouxe aqui. Início sim, ele admitiu, dando mais um passo em sua direção. Mas então você chegou e... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. E o quê? Ela ergueu o rosto para encará-lo, desafiando-o com o olhar. E você não era apenas a filha de Maria. Sua voz era quase um sussurro agora.
Era você mesma, Camila, com seu sorriso doce, sua gentileza com Helena, sua forma de transformar cada momento em algo mágico. Ele ergueu a mão e desta vez não hesitou em tocar seu rosto. Seus dedos eram surpreendentemente gentis ao enxugar suas lágrimas. Eu não deveria, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Você é tão jovem, tão pura. E eu carrego tantas sombras. Eu não sou mais uma criança. Camila ouviu sua própria voz dizer, mais forte do que esperava. E não sou minha mãe. Seus olhos se encontraram. Verde contra castanho, experiência contra inocência, desejo contra medo. O ar entre eles parecia eletricamente carregado. Não, ele concordou, sua mão ainda em seu rosto. Você é muito mais perigosa. Antes que ela pudesse processar o significado daquelas palavras, um barulho na porta os fez se separar abruptamente. Helena estava lá, observando-os com uma sabedoria além de seus anos. Papai, ela chamou suavemente. A Camila vai embora agora que sabe? O medo na voz da menina fez o coração de Camila se apertar. Ela se ajoelhou, abrindo os braços, e Helena correu para seu abraço. Não, pequena, sussurrou contra os cabelos negros da criança. Não vou a lugar nenhum. Por cima da cabeça de Helena, seus olhos encontraram os do Sr. Monteiro novamente. Havia algo novo naquele olhar agora. Não apenas desejo ou culpa, mas uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Promete? Helena insistiu, apertando-a com força. Prometo, Camila respondeu, mas seus olhos nunca deixaram os dele. Algumas histórias precisam ser terminadas. Naquela noite, em seu quarto, Camila encontrou um novo envelope sobre sua cama. Dentro, além do usual bilhete, havia uma chave antiga. Algumas portas precisam ser abertas, dizia o bilhete. Mesmo que tenhamos medo do que encontraremos do outro lado. Sótão, meia-noite. Segurando a chave contra o peito, Camila sabia que estava diante de uma escolha. Poderia ignorar o convite, manter-se segura nos limites do que já conhecia. Ou poderia abrir aquela porta, descobrir o resto da história, mergulhar mais fundo nos mistérios da mansão Monteiro. O relógio marcava 23h45 quando ela tomou sua decisão. Porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser enfrentadas. E alguns amores, por mais impossíveis que pareçam, são fortes demais para serem negados. Lá fora, a lua cheia iluminava o jardim onde, 15 anos antes, sua mãe havia feito uma escolha que mudaria para sempre o destino de duas famílias. Agora era sua vez de escolher, e seu coração já sabia o caminho. O sótão da mansão Monteiro guardava mais do que antigas memórias empoeiradas. Entre baús antigos e móveis cobertos por lençóis brancos, Camila encontrou seu próprio reflexo no passado. Fotografias, cartas, recortes de jornal que contavam a história que sua mãe nunca pudera contar. Heroína local salva bebê de incêndio, anunciava uma manchete amarelada. A foto mostrava a fachada da mansão parcialmente destruída pelas chamas. No canto inferior, uma imagem menor. Sua mãe, jovem e linda, o rosto enfaixado, segurando uma Helena recém-nascida nos braços. Foi a última foto dela sorrindo. A voz do Sr. Monteiro soou atrás dela, fazendo-a se virar. Ele estava parado na entrada do sótão. A luz da lua através da janela circular, criando sombras dramáticas em seu rosto. Depois das cirurgias, ela nunca mais conseguiu sorrir direito. Camila completou suavemente, lembrando-se das cicatrizes que marcavam um lado do rosto de sua mãe. Ela dizia que eram suas medalhas de honra. Ele se aproximou lentamente, como se temesse assustá-la. Em suas mãos, segurava uma caixa de madeira entalhada. Isso pertencia a ela. Creio que agora deve ser seu. Com mãos trêmulas, Camila abriu a caixa. Dentro, encontrou um lenço de seda branco,
delicadamente bordado com rosas vermelhas. MS, as iniciais de sua mãe, decoravam um dos cantos. Ela usava este lenço no dia em que a conheci. Ele continuou, sua voz carregada de memórias. Estava no jardim, cantando para as rosas. Disse que flores crescem melhor quando ouvem música. Um sorriso suave tocou seus lábios. Helena tinha acabado de nascer e eu estava perdido. Sua mãe trouxe luz de volta para esta casa. Como eu estou fazendo agora? Camila não pôde evitar perguntar, erguendo os olhos para encará-lo. O ar entre eles pareceu ficar mais denso, carregado de eletricidade não dita. Não, ele respondeu, dando um passo em sua direção. O que você está fazendo é muito mais perigoso. Antes que ela pudesse questionar o significado daquelas palavras, ele se afastou abruptamente, como se precisasse manter distância física para manter o controle. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à mansão. Pequenos gestos, olhares prolongados, momentos de tensão que faziam o ar vibrar. A cada manhã, Camila encontrava algo novo em seu quarto. Um livro que mencionara gostar, uma flor colhida do jardim, um bilhete com palavras que faziam seu coração acelerar. Algumas vezes, dizia um deles, o destino nos dá uma segunda chance de fazer a coisa certa. O difícil é saber o que é certo quando o coração e a razão falam línguas diferentes. Numa tarde particularmente quente, enquanto Helena brincava, no jardim, Camila sentiu aquela presença familiar atrás de si. O Sr. Monteiro tinha abandonado o paletó, as mangas da camisa branca dobradas revelando antebraços fortes. Seu perfume, amadeirado e intensamente masculino, a envolveu antes mesmo que ele falasse. Você tem o mesmo jeito dela com Helena, comentou, observando a menina que corria entre as rosas. O mesmo dom de fazer tudo parecer mágico. Mas não sou ela, Camila respondeu, virando-se para encará-lo. Não sou um substituto, uma forma de pagar uma dívida antiga. Algo flamejou nos olhos verdes dele. Dor, culpa, desejo. Não. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo perigosamente o espaço entre eles. Você é muito mais do que isso, e é exatamente esse o problema. Sua mão subiu lentamente, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua figura imponente. Camila sentiu seu corpo inteiro responder àquele toque. Cada nervo aceso, cada batida de seu coração, um eco do desejo que via nos olhos dele. Eu deveria me manter longe, ele murmurou, seu polegar traçando suavemente a linha do maxilar dela. Deveria deixar você ir, encontrar alguém da sua idade, viver uma vida normal. E se eu não quiser uma vida normal? Ela encontrou coragem para desafiar, erguendo o queixo. E se o que eu quiser for? Papai, Camila, olha o que eu achei. A voz de Helena quebrou o momento como vidro estilhaçado. Eles se separaram rapidamente, mas algo havia mudado. Uma linha invisível havia sido cruzada. Naquela noite, enquanto preparava Helena para dormir, Camila encontrou outro presente em seu quarto. Uma caixa de veludo negro repousava sobre sua cama, junto com o habitual envelope. Dentro da caixa, um delicado colar de prata com um único pingente em forma de rosa. O bilhete dizia apenas: para lembrar que algumas flores demoram para desabrochar, mas quando o fazem, sua beleza é avassaladora. Suas mãos tremiam enquanto colocava o colar. No espelho, a rosa de prata brilhava suavemente contra sua pele, como uma promessa silenciosa. Um leve toque na porta a fez virar-se. O Sr. Monteiro estava parado na entrada, seus olhos fixos no colar em seu pescoço. Fica perfeito em você, ele disse simplesmente, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. O som do trinco ecoou no silêncio carregado. Por que me deu isso? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ele atravessou o quarto em 3, passadas longas, parando a centímetros dela. Sua presença era avassaladora, preenchendo todo o espaço com uma energia quase palpável. Porque não consigo mais fingir. Sua voz era rouca, intensa.
Não consigo mais fingir que não vejo como você fica corada quando me aproximo. Que não noto como seu corpo treme quando toco você. Que não sonho com... Ele parou abruptamente, como se tivesse ido longe demais. Suas mãos se fecharam em punhos aos lados do corpo, os nós dos dedos brancos com o esforço de manter o controle. Com o quê? Camila provocou, dando um pequeno passo em sua direção. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Os olhos dele escureceram perigosamente. Não me teste, Camila. Você não sabe do que sou capaz. E se eu quiser descobrir? As palavras saíram antes que pudesse contê-las, carregadas de uma ousadia que ela não sabia que possuía. Por um momento, ele pareceu lutar consigo mesmo. Então, com um movimento rápido demais para prever, suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a contra seu corpo. Você é tão jovem, ele murmurou, seu rosto a centímetros do dela. Tão pura, tão inocente. Deveria estar fugindo de mim, não me provocando. Não sou tão inocente assim, ela respondeu, mesmo que seu corpo tremesse com a proximidade dele. E não quero fugir. Ele fechou os olhos por um momento, como se buscando forças. Quando os reabriu, havia uma decisão férrea neles. Esta noite, sua voz era apenas um sussurro rouco contra o ouvido dela. Sonhe comigo. Mas amanhã conversaremos sobre o que realmente significa estar pronta para algo assim. Com um último olhar que fez todo o seu corpo queimar, ele se afastou e saiu do quarto, deixando Camila com as pernas trêmulas e o coração disparado. Naquela noite, deitada em sua cama, o colar de rosa ainda em seu pescoço, Camila entendeu que havia cruzado um limite do qual não havia retorno. Não era mais apenas a babá, a garota inocente que chegara assustada à mansão. Era uma mulher descobrindo seus próprios desejos, seu próprio poder. E enquanto o sono a envolvia, sonhou não com o passado ou com dívidas antigas, mas com olhos verdes que prometiam um futuro que a assustava e excitava em igual medida. Do outro lado do corredor, em seu escritório, o Sr. Monteiro contemplava um copo de uísque, a luz da lua refletindo em seu rosto tenso. Em sua mesa, uma foto antiga mostrava Maria Silva sorrindo, segurando uma Camila bebê nos braços. Me perdoe, Maria, ele murmurou para a foto. Mas sua filha, ela desperta em mim algo que pensei ter morrido há muito tempo. E dessa vez não vou lutar contra. A noite avançava, envolvendo a mansão Monteiro em seu manto de mistério. E em 2 quartos diferentes, 2 pessoas lutavam contra desejos que ameaçavam consumi-los por completo. Porque algumas vezes, o verdadeiro perigo não está nas sombras, do passado, mas na luz que um novo amor pode trazer, uma luz tão intensa que tem o poder de queimar tudo em seu caminho. A tarde caía sobre os jardins da mansão Monteiro, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Camila observava Helena brincar entre as rosas, seu vestidinho branco esvoaçando enquanto ela perseguia borboletas. O colar com o pingente de rosa ainda repousava em seu pescoço, um lembrete constante da noite anterior. Senhorita Silva. A voz de Regina a surpreendeu. A governanta parecia diferente. Seus olhos normalmente severos estavam suaves, quase tristes. O Sr. Monteiro pediu que a encontrasse no jardim de inverno, agora. O coração de Camila disparou. Desde a noite anterior, eles não haviam ficado sozinhos. Ele mantivera distância durante o café da manhã, embora seus olhos a seguissem com uma intensidade que fazia seu corpo inteiro arder. Fique com Helena, pediu a governanta, que assentiu com um conhecimento silencioso em seu olhar. O jardim de inverno era a parte mais antiga da mansão, uma estrutura vitoriada de ferro e vidro, onde trepadeiras e flores raras cresciam protegidas do mundo exterior. O Sr. Monteiro estava parado junto a uma roseira particularmente exuberante, suas flores de um vermelho profundo como sangue. Esta era a favorita dela. Ele disse sem se virar, sentindo sua presença. Maria dizia que rosas vermelhas são como corações abertos, mostram tudo o que sentem, sem medo ou vergonha.
Camila se aproximou lentamente, seu vestido azul claro roçando as folhagens baixas. Ele finalmente se virou para encará-la, e algo em seu olhar a fez parar. Há algo que você precisa ver. Sua voz era grave, controlada. De dentro do paletó, retirou um envelope amarelado pelo tempo. Sua mãe escreveu isto na noite do incêndio. Depois que... Ele hesitou. Depois que salvou Helena. Com mãos trêmulas, Camila pegou o envelope. Dentro, uma carta escrita com uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. A letra delicada de sua mãe, antes que as queimaduras tornassem difícil para ela segurar uma caneta. Querido Eduardo. Ela começou a ler em voz alta, notando como ele estremeceu ao ouvir seu primeiro nome. Se você está lendo isto, significa que consegui. Helena está salva. E eu fiz o que precisava fazer. Lágrimas começaram a embaçar sua visão, mas ela continuou. Não se culpe. Foi minha escolha. Desde o momento em que vi aquela pequena nos seus braços, tão perdido após perder Clara, soube que faria qualquer coisa para protegê-la. Não por obrigação ou dever, mas por amor. O mesmo amor que vejo nos seus olhos quando olha para ela. Camila ergueu os olhos, encontrando os dele fixos em seu rosto. Havia dor ali, uma dor antiga que nunca realmente cicatrizara. Tenho um último pedido. A carta continuava. Minha filha, minha pequena Camila, ela tem apenas 3 anos agora. Mal vai se lembrar de mim como era antes. Mas um dia, quando ela for mais velha, quando estiver pronta, conte a ela. Conte que sua mãe escolheu amor acima de tudo, e que às vezes as escolhas mais difíceis são as únicas possíveis. Um soluço escapou de seus lábios. O Sr. Monteiro, Eduardo, deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, pedindo silenciosamente para terminar. E Eduardo, se um dia o destino trouxer Camila de volta para esta casa, para estas rosas que tanto amei, lembre-se, ela tem meu coração, mas sua própria alma. Não a veja como um eco do passado, mas como o futuro que sempre sonhei para ela. Com amor, Maria. O silêncio que se seguiu era pesado com 15 anos de segredos e arrependimentos. Eduardo finalmente se moveu, diminuindo a distância entre eles com passos lentos, medidos. Sua mãe sempre soube. Ele disse suavemente. Sempre soube que um dia você voltaria, que um dia teríamos que enfrentar esta verdade. Por isso o anúncio? Camila perguntou, sua voz tremendo levemente. Por isso me trouxe aqui? No início, sim, ele admitiu. Agora próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume familiar. Era uma dívida que precisava ser paga. Uma promessa que precisava ser cumprida. Sua mão subiu para tocar o pingente de rosa em seu pescoço. Mas então... Então o quê? Ela sussurrou, seu corpo inteiro respondendo à proximidade dele. Então você aconteceu. Sua voz era rouca, intensa. Não como um fantasma do passado, não como a filha de Maria, mas como você mesma, Camila. Com seu sorriso que ilumina, quartos escuros, sua força que nem você mesma conhece ainda, seu coração que... Ele parou, respirando fundo. Seu coração que está me fazendo questionar tudo o que achei que sabia sobre limites e redenção. Ela ergueu o rosto para encará-lo, encontrando em seus olhos verdes uma batalha entre desejo e honra, entre o passado que os conectava e o futuro que ameaçava consumi-los. Mamãe disse para não me ver como um eco do passado. Ela ousou dizer, sua mão subindo para tocar o rosto dele. Disse para me ver como futuro. Ele fechou os olhos ao toque dela, como se a sensação fosse quase dolorosa em sua intensidade. Você não entende o que está pedindo, Camila. Não sabe o que significa. Sei exatamente o que significa. Ela o interrompeu, encontrando em si mesma uma coragem que não sabia que possuía. Significa que algumas histórias são escritas muito antes de começarem. Algumas conexões são mais profundas que o tempo ou a razão. Naquele momento, como se o próprio destino quisesse confirmar suas palavras, um raio de sol atravessou os vitrais do jardim de inverno
criando um caleidoscópio de cores ao redor deles. As rosas vermelhas pareciam queimar com uma luz própria, seus perfumes se intensificando no ar úmido. Você tem o mesmo olhar dela, ele murmurou, sua mão finalmente tocando o rosto dela. Aquela certeza absoluta, aquela força que desafia o mundo inteiro. Mas não sou ela, Camila insistiu suavemente. Sou apenas eu, e é a mim que você está tocando agora. Algo quebrou nos olhos dele, uma última barreira, um último vestígio de resistência. Sua mão deslizou para a nuca dela, dedos se entrelaçando. Em seus cabelos. Deveria te mandar embora. Sua voz era apenas um sussurro rouco. Deveria te deixar encontrar alguém da sua idade, alguém sem tantas sombras. Ou deveria aceitar que algumas histórias precisam ser vividas. Ela completou, erguendo-se na ponta dos pés. Algumas chamas precisam queimar. O ar entre eles estava eletricamente carregado. Cada respiração uma batalha entre desejo e controle. As rosas ao redor pareciam testemunhas silenciosas de um momento que havia sido escrito nas estrelas muito antes de qualquer um deles nascer. Camila! Ele respirou seu nome como uma prece, uma última tentativa de manter o controle que rapidamente lhe escapava. Mas antes que qualquer um deles pudesse dar o próximo passo, a voz de Helena soou do jardim. Papai! Camila! Onde vocês estão? Eles se separaram lentamente, relutantemente, o momento suspenso entre eles como uma promessa não cumprida. Eduardo deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração contida. Esta noite, ele disse finalmente, sua voz carregada de promessas não ditas. No meu escritório. Há mais que você precisa saber. Camila assentiu, seu corpo inteiro tremendo com a intensidade do que quase acontecera. Quando Helena entrou, correndo no jardim de inverno, encontrou-os aparentemente normais. Ele observando as rosas, ela arrumando algumas folhas caídas. Mas algo havia mudado irrevocavelmente. O ar entre eles vibrava com possibilidades não realizadas, com desejos apenas parcialmente contidos. E a carta de sua mãe, agora segura em seu bolso, parecia queimar com o peso de um destino que começara a se desenrolar muito antes dela entender seu papel naquela história. Porque algumas vezes, o amor é como aquelas rosas vermelhas. Cresce, em solo preparado por outros, floresce em momentos inesperados, e quando finalmente desabrocha, sua beleza é forte demais para ser negada. O relógio da mansão Monteiro bateu 11 horas, cada badalada ecoando pelos corredores silenciosos como um presságio. Camila estava em seu quarto, o coração batendo em um ritmo desenfreado, enquanto observava seu reflexo no espelho. O colar, com a rosa de prata, brilhava suavemente contra sua pele, e a camisola branca de algodão, a mais bonita que possuía, parecia ao mesmo tempo inocente e provocante. Em sua cama, a carta de sua mãe repousava ao lado do último bilhete que encontrara, em seu travesseiro após o jantar. Quando o relógio bater 11. Meu escritório. Sem arrependimentos. Suas mãos tremiam levemente enquanto vestia o robe branco sobre a camisola. O corredor estava mergulhado em sombras, apenas a luz da lua através das janelas altas guiando seu caminho. Cada passo em direção ao escritório fazia seu coração bater mais forte, sua respiração mais irregular. A porta do escritório estava entreaberta, uma linha de luz dourada escapando pela fresta. Camila respirou fundo, reunindo toda a sua coragem antes de empurrar suavemente a madeira pesada. Eduardo estava de pé junto à janela, o paletó abandonado sobre uma cadeira, as mangas da camisa branca dobradas revelando antebraços fortes. Um copo de uísque repousava intocado sobre sua mesa. Quando se virou para encará-la, seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que fez todo o corpo dela tremer. Você veio. Sua voz era rouca, carregada de emoção contida. Você sabia que eu viria. Ela respondeu suavemente, fechando a porta atrás de si. O clique do trinco soou como uma sentença final. Ele atravessou o escritório em passos lentos, medidos,
como um predador se aproximando de sua presa. Mas Camila não se sentia como uma presa. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se poderosa, consciente do efeito que tinha sobre ele. Deveria te mandar embora, ele murmurou, parando a centímetros dela. Deveria ser forte o suficiente para fazer a coisa certa. E o que seria a coisa certa? Ela ergueu o rosto para encará-lo, desafiando-o com o olhar. Negar o que está acontecendo? Entre nós? Fingir que não sinto meu corpo inteiro queimar quando você me olha assim? As mãos dele se fecharam em punhos aos lados do corpo, os nós dos dedos brancos com o esforço de manter o controle. Você não sabe o que está pedindo, Camila. Não sabe o que significa se entregar a alguém como eu. Então me mostre, ela sussurrou, dando um pequeno passo em sua direção. O perfume dele a envolveu, amadeirado, masculino, intensamente familiar. Algo quebrou nos olhos dele. Com um movimento rápido demais para prever, suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a contra seu corpo. Última chance. Sua voz era apenas um sussurro rouco contra seu ouvido. Se quiser parar, tem que ser agora. Como resposta, Camila ergueu-se na ponta dos pés, seus lábios roçando levemente os dele. Foi como acender um fósforo em um quarto, cheio de gasolina. Eduardo gemeu baixo, uma das mãos subindo para sua nuca, dedos se enterrando em seus cabelos enquanto aprofundava o beijo. Não havia nada de gentil ou contido naquele beijo. Era puro fogo, desejo reprimido por tempo demais, finalmente encontrando sua liberação. Camila sentiu suas pernas fraquejarem, mas ele a segurou firme, pressionando-a contra a parede mais próxima. Seus lábios deixaram sua boca para traçar um caminho de fogo por seu pescoço, parando no ponto onde o colar de rosa repousava. Tão linda, ele murmurou contra sua pele. Tão pura, tão minha. As palavras enviaram arrepios por todo o seu corpo. Suas mãos pequenas encontraram os botões da camisa dele, dedos trêmulos lutando para abri-los. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, segurando suas mãos gentilmente. Seus olhos, quando encontraram os dela, estavam escuros de desejo, mas também havia preocupação ali. Não há volta depois disso. Nunca tive tanta certeza. Ela respondeu, sua voz firme apesar do tremor em seu corpo. Quero ser sua, em todos os sentidos. Algo selvagem flamejou no olhar dele. Com um movimento fluido, ele a pegou no colo, carregando-a, até o sofá de couro no canto do escritório. O robe branco deslizou de seus ombros, revelando a camisola delicada por baixo. Você não tem ideia, ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de fogo por seu pescoço, enquanto suas mãos exploravam seu corpo por cima do tecido fino. Do quanto sonhei com este momento, do quanto lutei contra isso. Não lute mais. Ela sussurrou, suas próprias mãos explorando o peito dele agora exposto, maravilhando-se com a força que sentia sob seus dedos. Quero sentir tudo. Ele fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Quando os reabriu, havia uma determinação férrea neles. Vou te fazer sentir coisas que nunca imaginou, pequena. Mas primeiro... Suas mãos encontraram as alças, finas de sua camisola, deslizando-as lentamente por seus ombros. Camila tremeu, não de medo, mas de antecipação. Cada toque dele era como fogo líquido em sua pele. Tão perfeita, ele murmurou, seus lábios substituindo seus dedos, traçando um caminho de beijos que a fez arquear as costas. Tão inocente, mas não por muito tempo. O resto do mundo desapareceu enquanto eles se perdiam um no outro. Não havia mais passado ou futuro. Não havia mais dúvidas ou medos. Havia apenas sensações. A textura de sua pele sob os dedos dela. O peso delicioso de seu corpo sobre o seu. O modo como ele sussurrava seu nome como uma prece. Quando ele finalmente a fez sua, foi com uma mistura de paixão e ternura que trouxe lágrimas aos olhos dela. A dor inicial foi rapidamente substituída por ondas de prazer que a fizeram ver estrelas. Olhe para mim, ele ordenou suavemente.
suas mãos entrelaçadas com as dela. Quero ver seus olhos quando você se entregar completamente. E ela se entregou, corpo, coração e alma. Cada toque, cada beijo, cada movimento os levava mais perto do limite. Quando o prazer finalmente a atingiu como uma onda avassaladora, ela gritou seu nome, e ele a seguiu logo depois, enterrando o rosto em seu pescoço. Longos momentos ficaram assim, entrelaçados, suas respirações aos poucos voltando ao normal. Eduardo traçava padrões preguiçosos em sua pele com dedos gentis, enquanto ela brincava com os cabelos em sua nuca. Você está bem? Ele perguntou finalmente, erguendo-se nos cotovelos para olhar em seus olhos. A preocupação em sua voz a fez sorrir. Melhor que bem. Ela respondeu suavemente, puxando-o para um beijo lento, langoroso. Me sinto completa. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto normalmente sério. Você é incrível, sabia? Tão corajosa, tão entregue. Um relógio distante marcou meia-noite, fazendo-os perceberem quanto tempo havia passado. Com cuidado infinito, Eduardo a ajudou a se vestir, seus dedos demorando-se em cada pedaço, de pele que ia sendo coberto. Não quero que esta noite termine, ela confessou, enquanto ele ajeitava o hobby sobre seus ombros. Não vai terminar, ele prometeu, puxando-a para mais um beijo profundo. É apenas o começo. Quando ela finalmente voltou para seu quarto, suas pernas ainda tremendo levemente, encontrou um novo envelope sobre seu travesseiro. Dentro, além do usual bilhete, havia uma chave antiga. Algumas portas, dizia o bilhete. Quando abertas, nunca, mais podem ser fechadas. E eu não quero fechar nenhuma porta que leve até você. Deitada em sua cama, o corpo ainda vibrando com as sensações da noite, Camila sorriu para o teto. Não era mais a menina inocente que chegara à mansão Monteiro. Era uma mulher que havia encontrado não apenas o amor, mas sua própria força no processo. Em seu pescoço, o colar com a rosa de prata brilhava sob a luz da lua, como uma promessa de que algumas histórias, quando escritas nas estrelas, são destinadas a queimar com a intensidade de 1000 sóis. A manhã chegou com uma suavidade enganadora, raios dourados dançando através das cortinas do quarto de Camila. Seu corpo ainda guardava as memórias da noite anterior. Cada toque, cada beijo, cada momento de entrega absoluta. O colar com a rosa de prata ainda repousava em seu pescoço, uma prova silenciosa de que não havia sido apenas um sonho. Mas algo estava diferente. O silêncio da mansão parecia mais pesado, mais denso. Quando abriu a porta de seu quarto, não encontrou o habitual envelope com um bilhete. O corredor estava deserto, sem o som familiar dos passos de Regina ou o burburinho da equipe começando seus afazeres. Senhor Monteiro saiu cedo, informou Dona Maria quando Camila chegou à cozinha. Havia algo estranho em seu olhar. Pena? Preocupação? Deixou isso para você. Um envelope grosso selado com cera vermelha. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Um pressentimento sombrio tomando conta dela. Cadê a Camila? A voz de Helena soou do corredor. Quero mostrar meu desenho novo para ela. Depois, querida, Regina apareceu, guiando a menina em direção à sala de estudos. Seus olhos encontraram os de Camila brevemente, carregando um conhecimento, triste que fez seu estômago revirar. Com mãos trêmulas, Camila subiu para seu quarto. Sentada em sua cama, quebrou o selo do envelope. Dentro, uma carta e... documentos? Sim, documentos bancários, a escritura de um apartamento, papéis que faziam sua visão embaçar enquanto lia. Minha Camila. A carta começava, a caligrafia elegante de Eduardo tremendo levemente nas bordas, como se escrita com pressa ou emoção. Quando você ler isto, já estarei longe. Não procure entender agora. Algumas verdades são como veneno. Precisam ser diluídas pelo tempo para não nos destruir completamente.
O que vivemos esta noite foi real. Cada toque, cada sussurro, cada promessa silenciosa. Tudo foi verdadeiro. Mas as sombras do passado, que finalmente me alcançaram. Sombras das quais preciso te proteger. Sua mãe não morreu apenas por causa do incêndio. Havia pessoas perigosas que queriam me atingir através dela, através de Helena. O incêndio não foi acidental. E agora, 15 anos depois, elas voltaram. Os documentos que deixei garantirão seu futuro. O apartamento está em seu nome, assim como uma conta bancária que permitirá que você viva confortavelmente e cuide de sua mãe. Não é um pagamento, é uma proteção. Porque sei que eles virão atrás de você também. Não posso arriscar perder você como perdi sua mãe. Não posso permitir que meu passado destrua seu futuro. Então faço a única coisa que posso. Me afasto antes que seja tarde demais. Se um dia eu desaparecer, saiba que foi para te proteger. E se um dia for seguro voltar, voltarei para você. Porque esta noite não foi apenas sobre desejo ou redenção. Foi sobre encontrar em seus braços o tipo de amor que move montanhas e desafia o próprio destino. Cuide de Helena por mim. Ela te ama como nunca amou ninguém desde sua mãe. E você trouxe luz não apenas para ela, mas para esta casa inteira. Para mim. Não me procure. Não tente entender. Apenas viva. Viva intensamente. Com a mesma coragem que mostrou ao se entregar a mim. Porque esta noite não foi um fim, foi um começo. O começo da mulher incrível que você está destinada a se tornar. Com todo o meu amor, que sempre será seu Eduardo. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o papel. Camila sentiu seu mundo girar, fragmentos de memória se encaixando como peças de um quebra-cabeça macabro. Os olhares preocupados de Regina, as regras estritas da casa, o modo como Eduardo sempre parecia estar vigiando. Camila! A voz pequena de Helena a trouxe de volta à realidade. A menina estava parada na porta, segurando um desenho em suas mãos. Por que você está chorando? Engolindo o nó em sua garganta, Camila abriu os braços. Helena correu para ela, enterrando-se em seu abraço com a confiança absoluta que só as crianças possuem. Seu pai, ele teve que viajar. Camila conseguiu dizer, sua voz tremendo apenas levemente. Mas nós vamos ficar bem, pequena. Prometo. Ele sempre volta. Helena disse com sabedoria além de seus anos. Mas desta vez é diferente, não é? Você está triste igual a mamãe Ana ficou triste quando ele teve que ir embora. O coração de Camila parou por um momento. Mamãe Ana? Sim. Helena continuou inocentemente. Ela cuidava de mim antes, mas também teve que ir embora para se proteger. Papai disse que às vezes a gente precisa deixar ir quem a gente ama para manter eles seguros. Novas lágrimas ameaçaram cair, mas Camila as conteve. Agora entendia. Não era a primeira vez que Eduardo tinha que fazer esta escolha impossível. Não era a primeira vez que o amor e o dever travavam uma batalha em seu coração. Olha o que eu desenhei. Helena mostrou o papel, em suas mãos. Era um desenho de 3 pessoas. Ela, Eduardo e Camila, de mãos dadas sob um céu cheio de estrelas. Somos nós. E mesmo quando não estamos juntos, ainda somos uma família. Camila abraçou a menina com força, permitindo que suas lágrimas finalmente caíssem. Porque Helena estava certa. Algumas conexões são mais fortes que a distância, alguns amores mais poderosos que o medo. Naquela noite, em seu quarto, Camila encontrou mais um envelope. O último. Dentro, além de um bilhete, havia uma rosa vermelha perfeitamente preservada. Algumas flores, dizia o bilhete. São como o amor verdadeiro. Mesmo quando parecem murchar, suas raízes permanecem vivas, esperando o momento certo para florescer novamente. Guarde esta rosa. Quando ela voltar a florescer, será hora de nos encontrarmos novamente.
Camila colocou a rosa em um vaso de cristal ao lado de sua cama. E enquanto observava a lua através da janela, percebeu que Eduardo estava certo. Aquela noite não havia sido um fim. Havia sido uma transformação. Não era mais a menina inocente que chegara à mansão Monteiro. Era uma mulher que havia conhecido o amor em sua forma mais intensa e pura. Uma mulher que entendia que às vezes amar significa deixar ir, que algumas histórias precisam de tempo para encontrar seu verdadeiro final. O colar com a rosa de prata ainda brilhava em seu pescoço. Um lembrete constante de que algumas promessas transcendem o tempo e a distância. E enquanto o sono finalmente a envolvia, Camila sorriu, porque sabia, no fundo de seu coração, que esta não era uma despedida. Era apenas um intervalo em uma história que começara muito antes dela entender seu papel nela. Uma história que, como a rosa em seu vaso, apenas aguardava o momento certo para florescer novamente em toda a sua glória. Em algum lugar, sob o mesmo céu estrelado, Eduardo também observava a lua, um colar idêntico ao dela em suas mãos. Porque algumas vezes o amor é exatamente assim. Precisa se afastar para crescer mais forte. Precisa se esconder nas sombras para um dia poder brilhar com ainda mais intensidade. E enquanto a mansão Monteiro dormia, guardando seus segredos e promessas não cumpridas, duas almas conectadas por um amor maior que o destino sonhavam. Não com o que havia sido perdido, mas com o que ainda estava por vir. Porque algumas histórias não terminam realmente. Apenas fazem uma pausa, esperando o momento perfeito para virarem a próxima página.